Olha que lindo esse texto, hoje, manhã de ceia, Mateus capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios, alguns magos da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os magos em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os magos seguiram o seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Que a palavra do Senhor frutifique em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Tudo o que estamos fazendo aqui essa manhã é por causa de Jesus. Há 2 milênios, esse homem chamado Jesus, que divide a história antes e depois dele, ele nasceu, viveu, foi crucificado às portas de Jerusalém, mas, cremos nós, ele ressuscitou no 3º dia e está vivo. Toda a história do mundo é contada a partir de Jesus. E Jesus, como já disse C.S. Lewis, ele não deixa uma terceira alternativa. São apenas 2. Ou ele é Deus, e nós devemos então adorá-lo, ou ele é um impostor, ele é um mentiroso, ele disse que era Deus e não é Deus. Não tem um meio termo. Ele era um professor de moral. Que professor de moral é esse que falava que é Deus e está mentindo? Ele foi simplesmente um sábio. Mas que sábio é esse que ensina algo que não é? Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Então há 2 alternativas. Ou nós devemos adorar Jesus, ele é Deus, como afirmou que era, ou nós devemos rejeitá-lo como um mentiroso, C.S. Lewis também disse assim, C.S. Lewis, escritor, professor na Universidade de Oxford, de literatura, autor de um dos livros infanto-juvenis mais importantes do último século, né? As Crônicas de Nárnia, entre tantas obras. C.S. Lewis, ele disse assim, uma vez, numa sala com outros escritores importantes do seu tempo, ele falou assim: já pensou se William Shakespeare entrasse por essa porta? O que vocês fariam? Aí um falou: eu ia levantar e dar um abraço nele. Outro falou: eu ia ficar muito feliz e falar: Shakespeare, minha vida mudou depois que eu assisti as suas peças teatrais que você deixou. E cada um começou a falar alguma coisa que faria todo mundo se levantar. Outro falou: não, a gente ia levantar e aplaudir. Ele já pensou Shakespeare entrar aqui em carne e osso? William Shakespeare, o maior poeta da língua inglesa, o maior poeta, o maior dramaturgo de todos os tempos. Aí o C.S. Lewis falou: tudo bem, vocês poderiam fazer tudo isso, mas e se Jesus entrasse ali? Aí o C.S. Lewis conclui: se Jesus entrasse ali, o certo não seria levantar e aplaudir, o certo seria se dobrar de joelhos diante dele, porque estaria entrando ali não apenas um grande homem, mas Deus. Essa é uma afirmação muito forte, mas é sobre isso que é a fé cristã. Cristão é aquele que acredita que Jesus
é Deus, enviado de Deus. E é sobre isso o Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 1, inicia a primeira linha, diz: esse é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus está identificando esse homem, Jesus, com o Cristo, o Messias. Um homem aguardado pelo povo de Israel. Um homem que seria filho do rei Davi, herdeiro do trono do rei Davi. Deus havia prometido a Davi, seu servo, que um dos seus descendentes governaria para todo sempre. Seu reino jamais teria fim. Governaria sobre todo sempre. Então, o povo de Israel aguardava que surgisse esse descendente de Davi. Mas ele também é chamado de filho de Abraão, porque Deus disse a Abraão: através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, o Messias seria o rei cujo governo é eterno e cujo o domínio alcançaria todos os povos. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? É um rei universal. Esse é o Messias que o povo de Israel aguardava. Esse é o Messias que o profeta Isaías disse: porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, está sobre os seus ombros. E olha os nomes que esse menino receberia. São nomes divinos: maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. São nomes divinos, não são nomes para uma pessoa comum, são nomes sobrenaturais. E Mateus está identificando esse homem, Jesus, com o Messias aguardado. Esse é o registro de Cristo, o Messias, o filho de Abraão dos judeus. Ele é chamado de rei no texto. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. E aí aparece então a expressão: eis que magos vêm do Oriente. E aí essa palavra é uma palavra ambígua, magos. Magos tem uma conotação ambígua, pode significar algo bom ou algo mal, algo ruim. Por que pode ser considerado algo bom? Porque magos, a palavra que aparece é literalmente mago, é uma palavra persa. Os magos eram a casta de conselheiros sábios, por isso que algumas versões dizem sábios, que aconselhavam o governante, o rei da Pérsia. Só que por extensão, essa expressão mago também poderia significar um conselheiro, um sábio em geral. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Então, mago era a casta de sacerdotes, a casta de conselheiros, técnicos muito cultos, sábios, que aconselhavam reis. Eles também eram chamados de fazedores de reis. Eram os magos que empossavam os reis, eram os conselheiros que treinavam príncipes e empossavam os reis. Esse é um aspecto positivo da palavra mago. Por exemplo, Daniel é chamado de mestre dos magos. Não é da caverna do dragão, amém, queridos? É da Babilônia. Ele é literalmente chamado de mestre dos magos, lá em Daniel capítulo 2, verso 18. Ele é chamado de mestre dos magos, porque a Septuaginta, tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, usa a palavra mago para descrever o cargo que Daniel ocupava na Babilônia. Quantos lembram da história de Daniel? Daniel era um dos sábios, Daniel era um dos conselheiros do rei. Ele era um dos magos do rei, de acordo com a tradução grega do Antigo Testamento. Então, essa é uma conotação positiva. Porém, há uma conotação negativa, porque os magos também eram associados à astrologia, à consulta dos astros. A consulta, algo que existe até os dias de hoje, crenças primitivas, que existem até os dias de hoje, que a sua vida é guiada e dominada por estrelas, algo que é explicitamente condenado na Torá. Em Levítico 19, 26, Deus proíbe a astrologia. Então, quando aparece a palavra magos, ela causa uma estranheza no texto. Jesus nasceu em Belém, o rei Herodes está em Jerusalém, e de repente magos aparecem do Oriente. É um momento misterioso. Não fala que são 3 magos, não fala o nome deles. Tudo isso foi inventado depois. Os nomes deles surgem no século 6. Os Gaspar, Baltazar, Melquior. Alguns falam que era Sem, Cão e Jafé. Alguns falam que eles representam os 3 continentes. A criatividade humana não tem limites. Não fala que são 3, eram mais do que um, porque fala no plural. Então pode ser 2, 3, 4, 5.
Agora, o que está em questão aqui? Eles são gentios, eles são estrangeiros, eles estão vindo de longe. Enquanto as pessoas perto de Jesus eram ignorantes e não sabiam nada sobre o seu nascimento, Deus tocou o coração desses homens de longe para virem fazer o quê? Verso 2, adorar a Jesus. Eles chegaram em Jerusalém perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Onde está? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Primeira vez que aparece a palavra adorar. Esse era o objetivo da viagem deles. O texto não explica como que eles ficaram sabendo que aquela estrela indicava o nascimento de Jesus. Aqui é assunto para escola bíblica dominical. A gente pode um dia dar essa aula aqui, é outro assunto. O texto está dizendo que eles foram impulsionados a chegar uma longa viagem para adorar o rei dos judeus. Há uma profecia interessante em Números capítulo 24, verso 17, quando o profeta Balaão, que era também um profeta gentil, ele diz: uma estrela surgirá de Jacó e um cetro se levantará de Israel. Havia essa fala, misteriosa lá atrás. O fato é que eles chegam em Jerusalém, eles viram a estrela de longe, eles viram a estrela do Oriente. Sabe como é que fala Oriente em grego? A palavra Oriente, que é traduzido como Oriente, Leste, Oriente, é nascente, sol nascente. No texto grego tem um trocadilho muito inteligente. É como se eles dizem assim: onde está o rei recém-nascido, o rei nascente, porque nós viemos da terra do sol nascente. Então, desde já está falando que Jesus é a luz do mundo, amém, queridos? É esse brilho. Eles vêm da terra do sol nascente e perguntam sobre o rei dos judeus nascente, o rei nascente. Eles chegam, eles não receberam um convite de José e Maria. Eles não receberam um convite de ninguém, a não ser um convite do próprio Deus, um convite dos céus. Os céus, através dessa manifestação, dessa estrela, eles de algum modo souberam que Jesus tinha nascido. E eles estão chegando à capital, claro. Jerusalém era a cidade mais importante, é onde estava o palácio do rei Herodes. Ora, onde que é o lugar de um rei nascer? Não é no palácio? Não é na capital? Não é no lugar mais importante? Então eles foram até lá. O problema no verso 3 é que começa então a falsa adoração. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado. Claro, ele está acostumado a ser chamado de rei há 40 anos. Ele é chamado de rei dos judeus. Agora estão falando que tem outro rei dos judeus. Ele ficou então perturbado. A palavra perturbado ficou agitado para trás, para frente, para trás, para frente. Foi algo físico, é uma palavra física, de perturbação, não simplesmente uma perturbação interior, é uma perturbação física. E a dimensão dessa perturbação diz que Jerusalém, a cidade inteira entrou em confusão. A cidade inteira, ela ficou perturbada junto com a perturbação de Herodes. Meu amado irmão, minha amada irmã, quando você escuta falar de Jesus, começa uma confusão na sua vida, porque você vai ter que tomar uma decisão diante dele. Quando você começa a ouvir sobre o Evangelho, para ouvir algo sobre essa pessoa, Jesus, começa uma convulsão no seu coração. Jesus é preocupante para pessoas que gostam de estar no controle da vida. Jesus, ele é irritante, ele é preocupante para quem quer estar no troninho, para quem acha que manda alguma coisa. É interessante que Jesus não está registrado que ele falou até agora uma palavra, um ensinamento, um milagre, mas a influência dele já é sentida. O impacto de Cristo já é sentido. Ele nasceu lá em Belém, na simplicidade, mas o nascimento dele já está sendo anunciado no palácio. O nascimento dele já está sendo anunciado diante dos poderosos. Tim Keller dizia assim: Jesus não foi um cara legal. Quando você lê sobre Jesus, estuda Jesus, Jesus não foi um cara legal, porque ninguém crucifica um cara legal. As pessoas crucificam ameaças. Herodes se sentiu ameaçado. Quando ele viu aqueles magos do Oriente, ele percebeu a seriedade daquela situação. Ele percebeu que aqueles homens, fazedores de reis, estavam ali perguntando de um rei dos judeus e não era ele. Ele era um completo ignorante. Eu tenho uma pergunta para você essa manhã, nesse dia de ceia. Qual que é a frase que domina a sua vida? Eu seja louvado ou Deus seja louvado?
Herodes era eu, seja louvado, era um adorador de si mesmo. E adoradores de si são pessoas perturbadas. Narcisistas são pessoas perturbadas. Pessoas autorreferentes são pessoas perturbadas. São pessoas cansativas. Pessoas que só falam de si, pessoas que só o problema delas importa, só a opinião delas vale alguma coisa, só eu, sabe, gente insuportável. Eu estava lendo uma notícia que me mandaram, eu não acreditei quando me falaram e me mandaram a notícia. Uma bilionária brasileira, todo mundo conhece a empresa que o papai dela fundou, essa menina, que já é uma senhora já, agora, ela... nos Estados Unidos, pensa uma pessoa mimada, que só ouviu sim, 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 sim a vida inteira, estava andando com um cachorrinho, um poodle, andando com um cachorrinho, o poodle fez uma malcriação, algo que desagradou ela matou, jogou o poodle no rio, foi presa nos Estados Unidos, por maus tratos a animais. É isso aqui, é uma Herodezinha, é alguém que não pode ser contrariado, é alguém que fica perturbado, é alguém que é apegado a títulos, é alguém que é apegado a troninhos. É alguém, quando você se comporta assim, começa a brigar, manipular para o seu nominho, para o seu trabalhinho aparecer, você está agindo como um pequeno Herodes, uma pequena Herodia também. Nossos medos nos afastam de Deus. Herodes é um medroso, Herodes é um covarde. Como vai ficar claro, não dá tempo de estudar o capítulo inteiro. Ele vai mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Olha a brutalidade que o ser humano chega por causa do orgulho, da soberba. Cuidado quando você está orgulhoso, porque a Bíblia ensina que o orgulho precede a ruína, a soberba precede a queda. A Bíblia diz nos provérbios que a inveja apodrece os ossos. Que Deus nos livre da falsa adoração, amém, queridos? Porque Herodes, ele está tão perturbado que ele vai perguntar para os principais sacerdotes e os escribas: onde que vai nascer o Messias? Ele sabia que nasceria um Messias. E ele particularmente tem muita raiva do Messias, porque nem judeu ele era indumeu. Herodes, a história da família de Herodes, ele era descendente de Edom, de Esaú. Ele não era descendente de Judá, ele não era descendente de Jacó, ele era descendente de Esaú. A linhagem dele era outra. Então ele está desesperado. E ele então é um completo ignorante. Ele não sabia onde nasceria o Messias. Isso é uma característica de muitos políticos, né? De esquerda, de direita, de centro. Absoluta ignorância espiritual. Pessoas ignorantes espiritualmente. Querem o poder humano, não querem saber nada sobre o Todo-Poderoso. São pessoas ignorantes da palavra. Pessoas completamente ignorantes. E ele então pergunta, além de ser um anticristo, é um ignorante. Ele está se insurgindo contra Cristo. E ele pergunta para aqueles chefes sacerdotes: mas esses religiosos também, olha, não é flor que se cheire. Por quê? Porque eles respondem perfeitamente: não, o Messias vai nascer em Belém. Todo mundo sabe disso, Herodes, ele é Belém. O profeta diz, mais de 800 anos atrás, Miqueias, por exemplo, já tinha dito. Eles fazem uma citação que junta Miqueias 5, verso 2, 2 Samuel 5, 2, dizendo, não, está escrito: e você, Belém, da terra de Judá, não é a menor dentre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que será o pastor do meu povo Israel. É muito interessante isso, porque esses religiosos têm o conhecimento teórico, quem está entendendo, amém, queridos? Mas não tem nenhum interesse de adorar Jesus. Eles não tinham nenhum interesse de esperar Jesus. Eles queriam aquele vidinho ali no palácio de Herodes. Eles queriam o poder humano. Saber sobre Jesus não é suficiente. Ouvir falar sobre Jesus, saber lances da história de Jesus, conhecer de geografia bíblica, nada disso é suficiente. Nós somos chamados para sermos adoradores de Jesus. Não conhecimento teórico, conhecedores teóricos de Jesus. Sabe, esses homens eram ativistas religiosos. Cuidado, o ativismo religioso não substitui a adoração. O ativismo religioso não substitui a transformação do nosso caráter. Ele vem de Belém de Judá, porque você sabe muito bem que tem 2 Belém na Bíblia. Tem a Belém de Zebulon e a Belém de Judá. No Brasil tem Belém do Pará, tem vários Beléns. É a Belém de Judá, não é Belém de Zebulon. É em Belém, mas Belém de Judá, na casa de pão de Judá, é de lá. E esses sacerdotes também não têm interesse em Jesus, porque eles são chamados como os sacerdotes do povo, os escribas do povo. E a profecia diz que vai nascer aquele que vai ser o rei
e pastor do povo. Eles também não queriam perder o controlezinho deles. Eles também não queriam perder a religião deles, que permitia a eles ter algum espaço na sociedade. Então, essa parte encerra com Herodes dizendo: olha, vem aqui. Ele chamou secretamente os magos e falou: olha, vão lá para Belém, e quando vocês chegarem lá, me mandem informações, que eu também quero adorar ele. Esse é o falso adorador. São falsos adoradores, são hipócritas. Dizem com a boca que querem adorar Jesus. Esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não são verdadeiros adoradores. Pode, às vezes, você estar prostrado exteriormente, mas o coração está longe. Eu sempre me lembro de um episódio, um menino numa sala de espera na consulta, assim, numa clínica médica. Tinha uma criança, o menino devia estar endemoniado, não tem explicação não. Chutou todo mundo, cuspiu, rasgou as revistas caras que tinha na recepção. Ele não parava, e a mãe foi ficando desfalecida. Sabe o menino desobediente que não para? E coloca o menino levanta. Coloca o menino levanta. Era desobediência, era um menino desobediente. E aí uma hora ela segura o menino à força e coloca ele sentado. Filho, chega, senta aqui, fica quieto aqui, e fica segurando ele. Aí ele fala assim: tá bom, mãe, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Pelo amor de Deus. É o falso adorador. Por dentro continua desobediente. Por fora está na igreja levantando as mãos, está lá, está sentado de corpo presente ouvindo a palavra, de corpo presente, sabe? Mas não tem adoração no coração. Termina logo. Herodes é mentiroso. Herodes é manipulador. Mas eu quero te dizer algo também essa manhã: nada fica escondido diante de Deus. Você pode enganar as pessoas, você pode enganar, mas você não pode enganar a Deus. Uma vida de mentira não é uma vida de adoração. Uma vida de desonestidade não é uma vida de adoração. Herodes acha que ele pode manipular todo mundo, e ele então está de algum modo tentando aqui enganar, fingindo que Deus nos livre de ser como Herodes. Amém, queridos? Nessa manhã que a gente possa renunciar essa atitude religiosa, essa atitude de Herodes maligna, que vai mandar matar pessoas. Ao invés de se entregar a Cristo, ele manda matar meninos inocentes. Meus amados irmãos, o verso 9 em diante agora começa a falar da verdadeira adoração. A verdadeira adoração. E aqueles magos, então, após a conversa com o rei, os magos seguiram o seu caminho, guiados pela estrela. Quer dizer, dá a impressão que está de noite. Você sabe que é próximo, né? São 5 quilômetros, cerca de 5 quilômetros, Belém de Jerusalém, né? A Avenida Paulista, 2 quilômetros e pouco, 2 Avenidas Paulista mais ou menos. Quer dizer, eles naquela mesma noite vão para Belém. Vamos para Belém. E a estrela apareceu mais uma vez. A estrela apareceu. A verdadeira adoração é uma adoração diligente. A verdadeira adoração é um impulso que o Espírito Santo coloca no nosso coração, que nós nos sentimos atraídos por Jesus. Nós nos sentimos como um ímã, algo magnético. A verdadeira adoração é quando o teu coração começa a pulsar mais forte quando pensa em Jesus. A verdadeira adoração, meu amado irmão, não te deixa ficar parado, não te deixa ser uma pessoa: amanhã eu adoro. Não, a adoração é para aqui, é para agora, é para cada batida do nosso coração. Adorar é viver em direção a Cristo. Quantos recebem essa palavra essa manhã? Adorar, a verdadeira adoração não é uma coisa preguiçosa. A verdadeira adoração, não, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A verdadeira adoração é algo que começa a pulsar, queimar no seu coração. É algo que Deus coloca no seu coração. Não vem do homem, não vem da força de vontade. Só Deus pode colocar isso no nosso coração. Porque a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um morto não faz nada, morto não adora, morto não anda, morto não faz nada. Somos mortos espiritualmente. Mas eu quero te dizer essa manhã, se você começa a ter uma gota de interesse por Jesus, quem sabe é um sinal que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Porque a adoração começa com esse impulso. E agora eles estão direcionados pela palavra. Onde está? A palavra diz: em Belém. Eles chegaram a algo geral. Paulo fala sobre isso em Romanos. A natureza revela que há um Criador. Você olha para um quadro, sabe que há um pintor. Você olha para a criação, sabe que há um Criador. Os céus declaram a glória de Deus.
O próprio Senhor Jesus falou isso. Olha os passarinhos, olha os lírios do campo. Eles falam da providência do Criador. Eles falam de um Deus amoroso, de um Criador. Você não escolheu nascer, mas você existe. Você não criou o mundo, mas o mundo existe. Você não perguntaram, é a famosa frase de adolescente: eu não pedi para nascer. Por que você não falou isso antes? Por que você não me explicou isso antes para os seus pais? Mas nenhum de nós escolheu nascer. Mas alguém escolheu. A Bíblia chama ele de o autor da vida, e o nome dele é Jesus. E aí, meus amados irmãos, agora eles não têm mais esse conhecimento genérico. A palavra, Deus se revela de modo geral na natureza, mas ele se revela de modo específico na palavra. A Bíblia foi entregue para nós não para Deus se esconder, mas para Deus se revelar. Ele se revela na palavra. Quer ser um adorador? Você precisa conhecer a palavra de Deus. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra. Sabe por que às vezes você não é um adorador? Não ouve a palavra, não escuta a palavra. Você escuta um monte de podcast inútil, não lê um livro. Ou lê um monte de livro, um monte de documentário, mas também só coisas que passam, coisas que têm uma importância secundária, uma importância penúltima. Que a gente possa nesse final de ano que vem, ler mais a palavra de Deus, ouvir mais a palavra, porque a fé vem da palavra de Deus. O livro indestrutível, o livro que impérios tentaram derrubar, e nós continuamos pregando ele abertamente no Brasil. Que Deus continue abençoando o Brasil em nome de Jesus, para que tenha liberdade de culto, liberdade de expressão, para poder pregar a palavra de Deus. Meus amados irmãos, sem medo dos Herodes dos dias atuais, que tentam censurar, que tentam sufocar. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, adorar é viver em direção a Cristo. E quando eles olham para aquela estrela que ali aparece mais uma vez, é algo maravilhoso. Diz que eles se encheram de júbilo. O texto é redundante, eles ficaram muito felizes e com muito júbilo, com muita alegria. Usa repetidas palavras para alegria. É um texto redundante. E aqui você vê o contraste. Os falsos adoradores, como Herodes, são pessoas perturbadas. Os verdadeiros adoradores são pessoas alegres, bem-aventuradas. Quem diz para você que a vida cristã é ficar triste aqui e feliz na glória, não falou o evangelho para você. O evangelho é boa notícia aqui. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não se turbe o vosso coração, não vivam perturbados. Jesus te convida mais uma vez essa manhã: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus pode aliviar. A vida cristã é uma vida de alegria, é uma vida de felicidade. E o que é adoração? Adoração é cair de joelhos. O clímax é o verso 11, que diz assim, o penúltimo verso: ao entrarem na casa. Percebe que aqui não é o estábulo, não é a manjedoura. O presépio está errado, viu? Te ensinaram errado. Você foi tapeado. Os magos não estão na natividade, eles foram na casa. Provavelmente 2 anos depois, pela idade, né? Porque o Herodes pergunta: quanto tempo atrás vocês viram a estrela? Se ele manda matar os meninos de 2 anos para baixo, então talvez 1 ano depois ou 2 anos depois, mais ou menos, que aconteceu do nascimento de Cristo. O fato é que quando eles chegam debaixo daquela casa, eles veem ali o menino no colo de Maria, junto com Maria, sua mãe. Eles não adoram Maria, eles adoram Jesus. Eles se ajoelham diante de Jesus. Eles se ajoelham diante do menino. Nenhum lugar da Bíblia as pessoas se ajoelham diante de Maria. Não existe esse verso. Você precisa ler e conhecer a palavra. Agora, Maria, uma mãe presente. Maria, uma mulher abençoada. Hoje em dia você sabe que tem crianças que a primeira palavra que fala é Alexa. Está repreendido isso, amém, queridos? E não é o nome da mãe dele, Alexa, não. Isso é verdade, tem estudos já. Eu dirijo um grupo de pesquisa no Labor, em São Paulo, de ética da tecnologia. Tem crianças abandonadas pelos pais, Maria, uma mãe presente, né? A minha filha chama Maria, olha só, o carinho que a gente tem. Eu tenho uma filha, minha filha chama Maria. Maria, uma mãe presente, mas Maria não foi adorada. Quantos estão entendendo? Eles se ajoelharam diante do menino. Somente o Espírito Santo pode abrir o seu entendimento espiritual. Nada que eu falar aqui. Eu posso, como um pregador, lançar semente. Eu posso, como pregador, acordar 3 da manhã, sair de Taguatinga, pegar o avião de Brasília, ir para São Paulo, passar em casa, tomar um banho rápido, vir para Campinas, pregar sonâmbulo. Posso fazer isso? Posso. Posso lançar semente. Mas se o Espírito Santo não tocar no teu coração, não tem nada que o pastor Hildo, a pastora Tati possa fazer. Meu amado irmão,
Deus abriu o entendimento desses magos. Eles viram um menino, mas não viram um menino. Ali eles viram Deus, eles adoraram como um Deus. Você sabe que a palavra é proskínese. A palavra proskínese tem uma conotação também política, porque era a atitude das pessoas diante do César. Diante de César, que era um auto-intitulado Deus, as pessoas tinham que se ajoelhar diante dele e jurar lealdade, jurar amor. Esses magos não perguntaram por César. Esses magos não se curvaram diante de Herodes. Esses magos se curvaram diante de um menino chamado Emanuel, Deus conosco. E adoraram aquele menino. Adorar é se entregar. Adorar é ter a sua vontade dobrada. Adorar é ter o seu coração quebrantado. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, eles se curvam diante de um menino e abrem os seus tesouros. Isso é adoração. Eles adoraram Jesus com o corpo deles. Que você possa adorar a Deus vivendo em santidade no seu corpo para a glória de Deus. Eles apresentaram seus presentes. Essa palavra apresentaram seus tesouros, abriram seus tesouros e apresentaram, entregaram seus presentes. É a mesma palavra, exatamente a mesma palavra que Paulo usa em Romanos 12, verso 1, quando fala que nós devemos entregar os nossos corpos como sacrifícios vivos. É uma palavra relacionada ao culto, relacionada à adoração. Adoração é o esforço, adoração é com a alma, adoração é com o espírito, adoração é com a sua inteligência, adoração é com as suas posses, adoração é uma vida quebrantada diante de Deus. E eles abrem então os seus tesouros, eles abrem os seus tesouros e entregam a Jesus ouro. Ouro é ouro, gente, ouro é precioso até hoje. Ouro é precioso até hoje, ouro é ouro, é valioso. Meu amado irmão, enquanto que Judas traiu Cristo para querer lucrar com moedinha de prata, esses verdadeiros adoradores estão entregando o ouro deles para Jesus. Estão entregando o que é precioso para Jesus. Quem você quer ser? Um Judas? Um falso discípulo? Um falso adorador que está querendo seguir Jesus para pegar lucrinho, censurando os outros? Ou você quer ser um verdadeiro adorador que entrega tudo que você tem, que quebra o perfume caro e joga nos pés de Jesus? Aquela mulher, um perfume de nardo puro, Chanel número 5.000, ela quebrou e colocou diante de Jesus. E quem censurou ela? Judas. Jesus, podia ter pegado, vendido isso aí e dar o dinheiro para os pobres. Olha que sem vergonha, olha que cínico. Ele que roubava o dinheiro. Ele que era o tesoureiro e roubava o dinheiro. Que Deus levante tesoureiros santos nessa igreja, amém, queridos? Roubava o dinheiro, ele estava atrás das moedinhas de prata dele. Não, eu oro para que você seja generoso em nome de Jesus. Generoso, adoração passa pelo bolso, adoração literalmente, não é uma figura de expressão, literalmente, eles viajaram de longe para colocar o ouro aos pés de Jesus, de um menino. Eles entregaram incenso, algo caríssimo também, que só era produzido na Arábia, na Índia ou na Etiópia, veio de longe, algo que perfume o ambiente. Algo, gente, um mundo. Aqui, hoje em dia nós temos essas coisas maravilhosas de odorização. Então, louvado seja Deus, amém, pelo carinho. Olha aqui. Hoje em dia imagina em estábulos, imagina numa época que não tinha um saneamento básico de hoje, a importância do incenso. Eles levaram incenso para Jesus, eles levaram mirra, um remédio, um óleo que aparece também lá na cruz. Fala que o corpo de Jesus foi embalsamado com 35 litros de mirra e aloés, que foram colocados ali por Nicodemos. Meus amados irmãos, o objetivo final de um adorador é se entregar completamente. O adorador tem o objetivo não de realizar o eu, mas de entregar o eu. De se entregar sem reservas para Jesus. Se entregar sem reservas para Deus. Adoração, a pergunta da adoração não é o que eu ganho com isso. A pergunta da adoração é quem eu vou me tornar com isso? Você vai se tornar mais parecido com o próprio Deus. Você vai se tornar mais parecido com o próprio Jesus. O adorador é aquele que é cada dia mais parecido com Jesus, porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O reino de Jesus é de outro mundo, o maior é o menor, os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco, diz o apóstolo Paulo, é que sou forte. Jesus falou: todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Quantos querem ser verdadeiros adoradores de Jesus? Meu amado irmão, eu estava lá
Eu nem sei se eu já contei esse testemunho aqui, foi ano passado, no Fred Arraes, no Piauí, nosso amigo pastor Fred Arraes, e uma mulher, na hora da oferta, ela entrou no gasofilácio, chorando. E o pastor chegou para ver o que estava acontecendo. Quando chegou, sentiu a presença de Deus manifesta ali. E aquela mulher chorava. No final do culto, ela foi falar com o pastor: pastor, olha, eu não tenho nenhum dinheiro para dar. Eu estou numa situação difícil, mas Deus colocou no meu coração. Eu quero vir aqui essa semana 2 vezes limpar a igreja. Vai ser a minha oferta. Eu quero vir limpar a igreja. E o pastor Fred, o primeiro impulso dele: não precisa, irmão, tem uma equipe e tal. Aí eu falei: pastor, não me impeça de Deus me abençoar. Eu quero adorar a Deus desse jeito. Eu quero entregar o que eu posso a Deus desse jeito. Olha que bonito esse testemunho. A minha esposa está hoje na cantata de Natal na primeira igreja batista em São Paulo, organizando o coral com as crianças e tal. E ela me contou algo tão maravilhoso esses dias, dos ensaios com as crianças. Uma menininha foi fazer a oração. Olha a oração dessa criança. Ela orou assim: Jesus, eu te amo tanto. Aí ela falou assim: Jesus, me ajuda a não te decepcionar, porque eu te amo tanto. É uma oração de uma adoradora. É uma criança, mas ela é a oração de uma adoradora. Eu te amo tanto, eu não quero te decepcionar. Mas ela reconhece que sozinha ela não consegue. Olha a oração dela: me ajuda, Jesus, a não te decepcionar. Isso é um adorador, isso é uma adoradora. Esse texto encerra dizendo: quando chegou a hora de partir, eles voltaram por outro caminho, pois foram advertidos num sonho para não voltar a Herodes. Deus falou com eles. Deus falou com eles. O próprio Deus falou com eles num sonho. Meu amado irmão e minha amada irmã, eles vieram por um caminho e voltaram por outro, porque agora eles estavam com uma comunhão ainda mais profunda com Deus. Quantos estão entendendo? Não é muito bonito? É muito bonito esse texto. Esses magos, eles agora não precisam passar por Jerusalém. Os pais da igreja perceberam algo nesse texto muito impressionante, dizendo assim: eles não precisam passar mais pelo templo, eles não precisam passar por Herodes, eles não precisam, a antiga aliança está acabando, há uma nova aliança em Cristo Jesus. Há uma nova aliança em Cristo Jesus. E eles obedeceram à advertência. Isso é um adorador. O que é um adorador? Em últimas palavras, é uma pessoa obediente ao Senhor, que cumpre a vontade dele. Jesus aqui disse: quem me ama? Aquele que faz a minha vontade, aquele que obedece à vontade do meu Pai. Eles passaram a ter uma direção divina, eles passaram a ter a proteção divina. Meus amados irmãos, nunca mais os magos são mencionados na Bíblia. Não interessa mais o destino deles. Nunca mais fala nada sobre ele. Eles vêm e vão com um objetivo: adorar Jesus. E se soubessem apenas uma coisa sobre você, o que seria? Que possa ser a mesmíssima lição. Ali foi um adorador, ali viveu uma adoradora de verdade. Porque nada maior pode ser dito de nós nessa terra. Nada maior pode ser dito de um ser humano do que: ele adorou Jesus. Ele adorou o próprio amor. Ele adorou aquele que foi manso e humilde de coração. Ele adorou aquele que ensinou que o maior mandamento é amar a Deus e o segundo é amar ao próximo. Meu amado irmão, minha amada irmã, esses magos são apresentados desde o início do Evangelho como um modelo de amor profundo por Jesus. Eles prenunciam o caminho dos discípulos. Vêm ao encontro com Cristo e agora vão enviados a todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações. É como que o resumo de todo o Evangelho. Quantos estão entendendo? Amém, amém. A primícia dos gentios. Jesus foi hostilizado pelos seus, mas homenageado por aqueles que vieram de longe. Às vezes você já ouviu 1000 vezes sobre o Evangelho, mas você como um Herodes, às vezes você pode ser como um chefe dos sacerdotes, um escriba, que sabe tudo, mas não vive nada. Não vive com fé, não sente uma gota da presença de Deus na adoração, não sente uma gota da presença de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo isso: peça perdão, procure ajuda. Quem você pensa que você está enganando? Tem pessoas que 30 segundos conversando com o homem, eu falo: você é um sem vergonha. Pastor, o Espírito Santo falou: não, eu que percebi mesmo, não precisou, eu mesmo percebi. O jeito que você olha para as mulheres, o seu modo malicioso de falar, o seu jeito. Que Deus nos livre disso, amém, queridos irmãos? Que possamos ser verdadeiros adoradores. Esse texto fala que a realeza de Jesus é universal, que Deus é soberano sobre tudo e todos.
Esse rei dos judeus que é anunciado no início é o mesmo título que vai aparecer no final de Mateus, o rei dos judeus que foi crucificado. Estava escrito rei dos judeus na cruz. Aqui está o rei dos judeus. A mesma Jerusalém que ficou perturbada no nascimento é a Jerusalém que vai matar o Senhor, mas ele ressuscitou no terceiro dia. A mesa está servida, Jesus está vivo, Jesus está conosco. Esse mesmo Jesus que traz adoração de longe é o Jesus agora que envia os seus discípulos. Vão a todas as nações, façam discípulos de todas as nações. Meus amados irmãos, o que significa ter Jesus como rei da sua vida? Essa é a pergunta de todo Natal. Existem áreas da sua vida que Jesus não reina? Onde Jesus não reina? Que nós possamos adorar o príncipe da paz.